Olá, turma do primeiro ano, tudo bem? Aqui é o professor Gerran e bem-vindos a mais uma aula de artes. Hoje, dia 21 de 8 de 2020, iremos continuar falando sobre o impressionismo, tá? Porém, estamos aqui na fase final, essa é a última aula que a gente vai falar sobre o impressionismo e vamos dar continuidade ao nosso conteúdo da última aula, tá bom? Aqui a gente consegue ver a imagem da Mulher com Sombrinha no Jardim, que vocês reproduziram, né, do Renoir, que é uma obra impressionista. A gente vai continuar aqui nesse pequeno texto que vai dar continuidade aos primeiros artistas do impressionismo. Os pintores impressionistas buscaram produzir, ou melhor, reproduzir as obras de modo luminoso e colorido. O ponto de partida era a composição de efeitos visuais para a fixação do instante, tal qual a impressão visual que nos causam. Portanto, a tonalidade preta é evitada em obras impressionistas plenas, de modo semelhante à presença dos contrastes e de transparências luminosas auxiliam no desvanecimento da forma, percebida agora sem contornos. Os impressionistas aboliram as temáticas históricas e mitológicas, bem como as religiosas, e buscaram momentos cotidianos fugazes. Ademais, procuraram uma expressão artística que estivesse focada nas impressões da realidade em detrimento da razão e da emoção. Como perceberam a fonte das cores nos raios solares, eles buscaram captar as mudanças no ângulo, nos meios e na implicação disso na alteração de cores. Procuravam também realizar as misturas cromáticas na própria tela, fixando as tintas em pequenas manchas de cor. Isso porque a luz para os impressionistas construía a forma. Ela captava a mesma paisagem nos diversos momentos do dia e nas várias estações do ano. Os principais artistas do impressionismo foram Edouard Manet, de 1832 a 1883, Alfred Sisley, 1839 a 1899, Camille Pissarro, Camille Pissarro, 1830 a 1903, Edgar Degas, de 1834 a 1917, Auguste Renoir, de 1841 a 1919 e Claude Monet, de 1840 a 1926. Tá? Esses são o grupo dos pintores impressionistas que estavam aí no seu apogeu, no seu início desse modelo impressionista, tá? Os mais famosos. Vale lembrar que o artista Manet é considerado também um pintor do chamado realismo. Então tem aí uma dualidade, né? As mulheres impressionistas. Sim, temos mulheres impressionistas também na arte. Apesar de pouco se falar sobre as mulheres na história da arte, algumas estavam também expressando-se artisticamente. No impressionismo, houve a presença feminina não apenas como modelos, mas também como pintoras. E podemos destacar aqui alguns nomes como Berthe Morisot, de 1841 a 1895, Mary Cassatt, de 1844 a 1926, Eva Gonzalez, de 1849 a 1883, e Lila Cabot Perry, irmã da Katy Perry, mentira, né não? De 1848 a 1933. O impressionismo no Brasil. Tá, professor, você falou e a gente não entendeu como é que foi o impressionismo no Brasil. Vou explicar para vocês aqui agora, turma. Após se consagrar no exterior, o impressionismo chega ao Brasil. Nesse momento, o nacionalismo está a construir uma escola brasileira de artes. Daí não tem surtido muito impacto a princípio, só a princípio. No Brasil, podemos citar como representantes mais importantes do impressionismo o italiano Eliseo Visconti, de 1866 a 1944, radicado no país. Atualmente, também há o pintor Washington Marguetas, 1942, que inclusive acho que até hoje está vivo. Também notamos tendências impressionistas nos trabalhos de Almeida Júnior, de 1850 a 1899, Anita Malfatti, de 1889 a 1964, Georgina de Albuquerque, de 1885 a 1962,
e João Timóteo da Costa, de 1879 a 1932. Temos também, além da arte, a música impressionista, a literatura impressionista, que eu vou explicar para vocês. A música impressionista ela é caracterizada por atmosferas melódicas, sensuais e etéreas, que buscam retratar imagens, especialmente paisagens naturais. A música de Claude Debussy é considerada impressionista. Vocês já ouviram essa música? Inclusive ela foi tema do filme Crepúsculo. Muito tempo atrás que eu assisti isso, gente. Não assisti isso não, hein? Chamada Clair de Lune. Tá? É linda essa música, eu vou mostrar aqui para vocês. Surgiu como oposição à música romântica e explorava o recurso da dissonância e escalas hexafônicas, além de composições mais curtas. Podemos citar como compositores impressionistas os franceses Claude Debussy, de 1862 a 1918, Maurice Ravel, 1875 a 1937, entre tantos outros. Na literatura impressionista, focou mais na descrição de impressões e aspectos psicológicos dos personagens. Assim, se acrescenta detalhes para constituir as impressões sensoriais e um incidente ou cena. O francês Marcel Proust foi um escritor impressionista, que é esse carinha aqui, bigodudo, em preto e branco. A literatura impressionista ela tem como característica a valorização das emoções e sensações, a importância da memória como a busca de um tempo que não existe mais e o enfoque em sentimentos individuais. Destacam-se como escritores impressionistas o francês Marcel Proust, de 1871 a 1922, e os brasileiros Graça Aranha, de 1868 a 1961, e Raul Pompeia, de 1863 a 1985. E também temos o impressionismo na fotografia. Tá bom? O advento da fotografia ela permitiu aos pintores se libertarem de funções figurativas da imagem. Assim, passaram a experimentar novas técnicas, levando em conta os efeitos ópticos descobertos sobre a composição de cores e a formação de imagens na retina do observador. Temos aqui, ó, à esquerda, fotografia de Edgar Degas, 1896, e à direita, Dançarina com um Leque, também de Degas, em 1879. Isso permitiu a exploração de novos parâmetros estéticos, dando ênfase na luz e no movimento. Além disso, os pintores também influenciaram-se pela linguagem fotográfica no que diz respeito ao enquadramento e à espontaneidade. E ainda havia alguns pintores que estavam experimentando também as técnicas fotográficas, como era o caso de Edgar Degas. A primeira exposição foi organizada em 1874 no ateliê do fotógrafo Maurice Nadar, para expor as obras experimentais de jovens pintores. E temos aqui impressionismo versus pós-impressionismo. Tem gente que sempre confunde e eu vou aqui explicar diretamente qual a diferença dos dois. O pós-impressionismo ele é uma tendência artística que surgiu no final do século XIX, mais precisamente a partir de 1886, quando ocorreu a última exposição impressionista, até o surgimento do cubismo. Percebam que essa imagem aqui ela é toda feita por pontos, tá? Ela é toda feita por pontos. E é interessante a composição que forma esses pontos, né? As cores se misturam, mas não se misturam de uma forma confusa. Elas se misturam de uma forma coesa, de uma forma limpa, de uma forma simples. Esse quadro se chama Tarde de Domingo na Ilha de Grande Jaite, pintado em 1884 e a 1836. Então levaram 2 anos para ser feito, né, essa obra, de Jorge Saurati. A tela exibe a técnica do pontilhismo. Nessa exposição participaram dois pintores, na verdade. Jorge Saurati, de 1859 a 1891, e Paul Signac,
de 1863 a 1935, com obras que representavam um novo tipo de pincelada. Essa maneira inovadora de pintar ficou conhecida como pontilhismo, na qual a pintura é depositada na tela em pequenos pontos, fragmentos totalmente à imagem. Ainda que tenha se inspirado no impressionismo, a arte pós-impressionista ela revela preocupações com a subjetividade humana, ou seja, as obras desse período elas expressam as emoções e os sentimentos mais fortes. Essa arte é diferente da arte impressionista, a qual é marcada pelo aspecto superficial de produções da realidade, deixando de lado olhares mais densos sobre a existência humana. Além disso, os pós-impressionistas buscavam outras maneiras de trabalhar a cor, a luz e os conceitos de tridimensionalidade. Na arte pós-impressionista, merecem ser destaque os artistas Cézanne, Gauguin, Van Gogh, Seurat, Signac e Toulouse-Lautrec. Turma, na próxima aula a gente vai falar sobre cinema mudo, tá? Conceito de cinema mudo, a importância do cinema mudo e o que foi e quais foram as suas referências. Mas isso aí é um outro conteúdo, isso aí é uma outra aula que a gente vai trabalhar logo depois. Então, turma, a atividade de hoje eu preciso que vocês escolham um desses modelos, tá? Pode ser falando sobre as características do impressionismo, criar uma obra com características do impressionismo. Vocês podem falar sobre algum artista do impressionismo. Vocês podem falar sobre as mulheres impressionistas, pesquisar mais um pouquinho, fazer um autorretrato, uma biografia. Produzam a arte que vocês quiserem aí, tá? E sobre o impressionismo no Brasil, vocês podem falar sobre literatura impressionista, sobre a fotografia impressionista, ou fazer esse jogo aí de impressionismo barra pós-impressionismo, fazer talvez uma obra em pontilhismo, tá? A gente vai navegar por esse mundo aí, por tudo que foi falado, vocês vão poder escolher um tema e fazer uma obra livre, ou uma pesquisa, ou um desenho livre, um pontilhismo, uma fotografia, enfim. Vocês vão poder escolher aí desses temas que foi falado. Ok, turma? Então é isso, assistam o vídeo, realizem as atividades e voltem para a gente poder discutir o tema dessa aula no nosso grupo do WhatsApp. Ok, turma? Então é isso, um grande abraço, fique com Deus, boa aula, boa atividade e até a nossa próxima aula de artes, turma. Tchau, tchau. Qualquer dúvida, tô aqui.